Boa noite, pessoal, tudo bem? Então hoje vamos tratar das ações possessórias. Eu peço que vocês acompanhem comigo no artigo 554 e seguintes do CPC. Eu estou aqui com o meu CPC bem novinho para nós juntos vermos quais são as disposições mais importantes a respeito das ações possessórias. Pessoal, em primeiro lugar nós temos que entender dois institutos. O Instituto da Turbação e o Instituto do Esbulho. Aí vocês vão dizer, pô, professor, mas que palavrões são esses? Pois é, pessoal, a diferença entre esbulho e turbação estará na intensidade da perda da posse. Se eu perder totalmente a posse, nós estaremos diante de um esbulho. Se eu perder parcialmente, apenas estiver sendo incomodado na minha posse, nós estaremos diante da turbação. Vejam os seguintes exemplos. Imaginem que eu tenho uma casa na praia. E aí um amigo meu entra na minha casa da praia e não me deixa mais entrar. Aí, pessoal, eu fui esbulhado na minha posse. Eu perdi totalmente o meu direito à posse. Diferentemente, se eu tiver um campo onde eu crio gado, né? E ao lado do meu campo, meu vizinho também tem um campo onde ele cria gado. Imaginem que o gado do vizinho pule a cerca, ultrapasse a cerca e se coloque junto ao meu campo, né? Eu não estarei sendo impedido de adentrar no meu campo pelo gado do vizinho, mas eu estarei sendo incomodado na minha posse. Eu perderei o gozo, a fruição total ao meu direito à posse. Aí, pessoal, nesta hipótese, nós estaremos diante da turbação. Então, esbulho quando eu perco totalmente a minha posse, meu direito à posse. Turbação quando eu perco parcialmente, quando eu sou incomodado no meu direito à posse. E veja bem, pessoal, aqui estamos falando da posse, não estamos falando de propriedade. Não é porque eu tenho a propriedade que eu tenho direito à posse. Então, o CPC ele se preocupa com a proteção da posse, não da propriedade. Por exemplo, pessoal, se eu tiver um imóvel que eu alugo para algum de vocês, né, eu não tenho direito à posse. Eu tenho direito à propriedade. A posse está sendo exercida pelo locatário, não pelo locador. Então, o locatário pode demandar a proteção possessória sem ser proprietário. Imagine que alguém esbulha a posse dele. Ele não é proprietário e ele pode promover uma ação chamada, e aí vamos para lá, vamos ver quais são as ações possessórias que nós temos. Então, no caso de esbulho, nós vamos propor ação de reintegração de posse. E no caso de turbação, vamos utilizar-nos da ação de manutenção de posse. Vejam lá, então, o artigo 560. Nós temos uma terceira ação possessória, que está lá no 567, que é o interdito proibitório. Quando que nós vamos utilizar o interdito proibitório? Quando nós tivermos ameaça de moléstia à posse, uma ameaça de turbação ou ameaça de esbulho. Por exemplo, eu sou empresário e aí recebo um e-mail, né, ou é divulgado na mídia de que no dia seguinte algumas pessoas vão interditar a entrada da minha empresa, tá bem? Vão me privar do meu direito à posse. Estão ameaçando um esbulho. Aí, pessoal, eu posso promover, então, a fim de inibir, então, buscando uma tutela inibitória, inibir esta prática que eu julgo ser ilegal, né, por meio de uma ação de interdito proibitório. Tá bem? Então, aqui nós falamos que é uma ação contra ilícito, não contra o dano, porque o dano ele poderá ocorrer no futuro, mas e como é algo futuro, né, não podemos dizer que é algo certo. Então aqui nós estamos nos voltando contra o ilícito, por isso que é desnecessário falarmos inclusive de dano, tá bem? Porque a prática não ocorreu ainda, eu quero evitar a prática de um ato ilícito, tá bem, pessoal? Nós temos que cuidar, tá? Que as ações possessórias elas servem para
proteger a posse, tá? Enquanto, pessoal, e aí eu sou ligado à corrente de que entende que a posse, né, corrente doutrinária de que a posse é um direito real, em que pese não esteja lá no rol do 1225 do Código Civil, né, eu entendo que é um dos verbos lá, né, da propriedade, né, gozar, fruir e tudo mais, né, e aí estaria a posse, tá? Então, quando nós, mesmo não sendo filiados a esta corrente, que seria um direito real, temos que ter em mente que a ação possessórias não estão fundadas em um direito contratual, tá bem? Ou obrigacional, tá bem? Então, por exemplo, se eu compro um carro, tá, de algum de vocês, tá? Fizemos um contrato, aí pago todas as parcelas. Então, cumpri a minha parte da obrigação. Agora, vocês têm que cumprir, né, o contratado, né, vai ter que cumprir a sua parte da obrigação contratual, que é a entrega do veículo. E aí não entrega. O que eu posso fazer? Pessoal, eu não posso promover uma ação possessória, porque aqui o centro da discussão é o contrato, é o direito contratual. Não é um direito propriamente ligado unicamente à posse. Em que pese eu busque a posse do veículo, neste nosso exemplo, o principal objeto aqui é um direito contratual. Aí, pessoal, vou ter que promover uma ação de entregar coisa, tá? Buscando que, então, o contratado me entregue a coisa que eu adquiri, tá? Cumpra com a sua obrigação contratual, tá? Ou nós podemos chamar essa ação de imissão na posse, né? Porque estou buscando apenas a entrega da coisa, tá bem? Esta demanda vai tramitar pelo procedimento comum, pessoal. Quando nós falamos de ação possessória, pessoal, aonde está escrito que eu tenho direito à posse da minha casa da praia? Pô, isso aqui, pessoal, é um contrato social, né? É um contrato social que nós temos, então, é o Código Civil que protege a posse, né? É um direito, então, legal, não é um direito contratual, que me dá direito à posse. Aí, pessoal, quando nós estivermos, então, diante de um direito dessa estirpe, relacionado à posse, um direito legal relacionado à posse, tá? Não contratual, aí, pessoal, nós vamos promover uma das ações possessórias, ação de reintegração de posse, manutenção de posse ou interdito proibitório. E veja bem, pessoal, vai tramitar pelo procedimento comum, tá? Apenas aquelas demandas cujo esbulho ou turbação tenham ocorrido no prazo de 1 ano e dia, nos termos do artigo 558. Ou seja, mesmo se nós estivermos no caso de um direito possessório, tá? Não contratual, né? Nós vamos ter que provar que o esbulho ou a turbação ocorreram no prazo de 1 ano e 1 dia. Se passou deste prazo, aí, pessoal, não perde o caráter possessório a demanda. Só que daí não vai tramitar pelo procedimento especial, vai tramitar pelo procedimento comum, nos termos do 318 e seguintes. Pessoal, quando o esbulho ou a posse ocorre no prazo de 1 ano e dia, normalmente a doutrina chama de posse nova. Quando o esbulho e a turbação ocorre depois desse interregno temporal, nós chamamos de posse velha. Então, quando nós estivermos diante de um direito possessório de posse nova, vai ser pelo procedimento especial. Quando nós estivermos diante de um direito possessório de posse velha, não perde o caráter possessório a demanda, tá? Ela é diferente de uma ação de entregar coisa, mas o procedimento vai ser o procedimento comum, tá bem? Artigo 558 do CPC, tá? Pessoal, alguns casos
criou-se diversas desavenças aí doutrinárias e jurisprudenciais, tá? Por exemplo, o caso do leasing. O que é o leasing? Aqui, sendo bem raso, pessoal, né? Quando nós fizemos um leasing, né? Um arrendamento mercantil para adquirir um veículo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos alugando, entre aspas, um veículo. Nós temos a posse direta, mas não a posse indireta. E temos no final do contrato uma opção de compra, tá? Imaginem que eu não pago as parcelas e a financeira quer reaver o veículo. Que ação que ela propõe? Pessoal, eu sou do entendimento de que seria uma ação de entregar coisa ou emissão de posse, porque o objeto principal da controvérsia é um direito contratual, né? A posse direta minha surge a partir de um contrato. Então, quando a financeira promove esta demanda, ela está buscando um cumprimento contratual. Ela não está buscando simplesmente um direito real, né? Se vocês forem desta corrente, né? Um direito real, a posse, aquele que está previsto lá num contrato social, né? Lá no Código Civil. Então, ao meu ver, seria uma ação de entregar coisa, né? Ou emissão de posse, então, fundada num direito contratual, tá? A ser promovida pela financeira. Contudo, pessoal, muito se debateu a respeito da natureza do leasing. E aí a jurisprudência acabou aceitando a ação de reintegração de posse para o caso de leasing. Então, como acadêmico, pessoal, eu vou falar para vocês promoverem, se vocês forem advogar pela financeira, uma ação de entregar coisa, né? Porque é fundada em direito contratual. Mas, como advogado, na prática, eu indico a propositura da ação de reintegração de posse. Porque se for posse nova, vai pelo procedimento comum e vocês vão ver que é mais efetiva do que a ação de entregar coisa ou ação de emissão de posse, né? Que seriam voltadas a um direito contratual. Então, tem essa diferença aí de posicionamento, né, prático, né, e acadêmico, tá bem? Tá, pessoal? Então, seguindo, tá? Vamos seguir aqui o 554 e seguintes, tá? O que fala o 554, pessoal? Fala da fungibilidade entre as demandas. Então, por mais que nós podemos errar, né? Nós podemos estar diante, não na prova da ordem, obviamente, né? Mas o que o 554 fala, né? Nós podemos estar diante de um esbulho e aí nós podemos ter, de forma equivocada, né? Ter promovido uma ação de manutenção de posse. Ou se nós estivermos diante de uma turbação, em vez de propormos uma ação de manutenção de posse, de forma equivocada, se nós promovermos uma ação de reintegração de posse, o 554 fala que vão ser aceitas, não é motivo de indeferimento da petição inicial. Mesma coisa se nós promovermos uma ação de interdito proibitório, quando não houver ameaça de posse, quando ameaça a moléstia à posse. Nas hipóteses em que a moléstia já foi efetivada e nós propusermos uma ação de interdito proibitório, né, por mais que seja uma demanda equivocada, o 554, tá, permite que o magistrado outorgue a proteção legal correspondente àquela demanda cujos pressupostos estejam provados, né? Isso é a fungibilidade entre as demandas, tá bem? O parágrafo 1º, pessoal, e seguintes aqui fala de quando a ação possessória é promovida em face de uma coletividade. Então é muito comum essas ações possessórias, né, sendo promovidas, por exemplo, né, contra o MST, casos de invasão de terras, né? Ali explica certinho como que deve ser procedida a citação. Então, serão citados aqueles que estiverem no local e considerar-se-ão citados aqueles outros que não estiverem no local mediante a expedição de um edital, né? Então, se considerará como intimação pessoal, né, das partes, tá bem? O 555, pessoal, fala da possibilidade de cumulação de pedidos. Então, eu posso demandar a proteção possessória,
buscando então o fim do esbulho ou da turbação, mas também pedir a condenação em perdas e danos da parte diversa ou indenização dos frutos. Por exemplo, ficou ocupando meu imóvel, né? Eu posso pedir um valor a título de ressarcimento, como se fosse valores a títulos de aluguel, né? Deixei de alugar, né? Então aí temos as perdas e danos, né? Mas então os frutos eu tinha um contrato de locação e meu locatário não pôde usufruir do imóvel porque houve o esbulho. Então eu posso cobrar essa conta da parte adversa, tá bem, pessoal? O parágrafo único fala que o juiz pode se valer-se, né, de várias medidas para ser imposta, né, a sua ordem, que naturalmente vai ser uma ordem mandamental ou executiva. Então o artigo 139, pessoal, do CPC, que fala do magistrado, que é quem conduz a demanda, né, o responsável pela condução da demanda, tá? E especificamente o inciso 4º do CPC fala quais as medidas que o magistrado poderá utilizar. Então nós temos lá, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, tá bem? Então, como exemplo de medidas coercitivas, indutivas, mandamentais, nós temos a multa trentes do 537, né? Aquela multa que o juiz vai fixar um valor, né, e uma periodicidade a incidir, né? Trata-se de uma execução indireta que não vai atuar, não vai substituir a vontade da parte, mas vai atuar sob a vontade da parte. Então, a multa serve para obrigar, coagir, né, induzir a parte que cumpra com a obrigação a qual lhe foi imposta, né? Então, pode o juiz fixar a multa de R$1.000 ao dia, né, para a parte desocupar, né, o imóvel, né, ou que pare de infringir a posse, tá bem? Medidas subrogatórias, o que seria, né? Subrogar um terceiro, por exemplo, né? Determinar que um terceiro, então, cumpra com a obrigação, né? O juiz pode determinar medidas executivas, então, que determine o oficial de justiça compareça ao local junto com a polícia, né, para que retire então o sujeito do local em que está esbulhando ou turbando, tá bem? Então, o parágrafo único trata dessas hipóteses. Lembra do 139, inciso 4º, lembra do 537, que fala da multas trentes, tá? Pessoal, o artigo 556 remete à ideia de que a ação possessória é uma ação dúplice. O que isso quer dizer? Não se faz necessária a promoção de reconvenção na contestação caso o demandado queira demandar alguma indenização. Ou seja, né, se o demandado quiser pedir perdas e danos, então o réu, ele entender que sim, que ele está no direito da posse e é o autor que está tentando molestá-lo, né, no seu direito à posse, ele pode demandar na própria contestação, sem promover a reconvenção, daí porque é uma ação dúplice, tá? Pode demandar pedidos indenizatórios. Veja bem, é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória, obviamente porque se não for concedida a posse ao autor, né, pode o réu então demandar, dizer que a posse a ele merece, e aí sendo julgada a improcedente a demanda, né, pode ser confirmado então o direito à posse ao réu, só não será confirmado se for de algum terceiro, né, que venha então a ser constatado no processo, tá? E veja bem, e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometidos pelo autor. Então vamos supor que na via extrajudicial, né, foi lá o autor e tentou, né, ou chegou a
a esbulhar e turbar a posse do réu por algum período de tempo. E aí, não conseguindo manter-se nessa situação, promoveu a demanda em face do demandado, buscando então a proteção à posse. Aí o réu poderá então, na defesa, além de pedir proteção à sua posse, pleitear, sem promover a reconvenção, pedidos indenizatórios em face do autor. Tá bem? Pessoal, o 557 fala que é vedado, que é proibido que as partes discutam em outra demanda, né, e tampouco na ação possessória, né, a propriedade. Então, não se pode discutir propriedade enquanto se discute posse. Leiam o 557, ao menos que seja em face de terceira pessoa, tá bem? Senão, enquanto se discute posse, não se discute propriedade entre autor e réu, tá? Isso é para frisar muito bem que aqui o objeto de proteção é a posse, não a propriedade, tá? O 558 já falamos, né? Posse nova e posse velha, tá? E nós já vamos ver qual que é a grande vantagem de ser posse nova, porque daí vai valer o procedimento especial, tá? Se não, vai ser pelo procedimento comum, a demanda possessória. Lembrando, pessoal, que esse prazo de 1 ano e dia conta-se a partir da ciência da turbação ou do esbulho por aquele que se vê molestado em sua posse, tá? Atos clandestinos, por exemplo, sem o conhecimento da parte, né, não devem ser considerados para cômputo do prazo. Então, por exemplo, pessoal, estou viajando e alguém adentrou no meu campo, né, ou na minha casa de praia, e eu não fiquei sabendo, não se conta o prazo de 1 ano e dia, né? No momento que eu fiquei sabendo, aí sim conta-se o prazo de 1 ano e o dia, né? Lembrando, pessoal, que daí a grande diferença, né, é que para a concessão da liminar, quando o procedimento é especial, é muito mais fácil do que quando a demanda possessória tramita pelo procedimento comum. Já vamos ver que isso está no 561. Antes disso, falando de tutela provisória, então se for deferida uma antecipação de tutela, né, que pode ser liminar, né, então antes da oitiva da parte adversa, inaudita altera pars, né, pode o juiz, né, exigir uma caução real ou fidejussória. O que é uma caução real? Real vem de res, coisa, então pode exigir uma coisa, e fidejussória vem de fiança, então exigir um fiador, para que garanta, então, o juízo, né, caso a tutela provisória venha a ser revogada posteriormente, para que se indenize a parte adversa, a qual foi retirada de forma injusta da sua posse de forma plena, né? Então, se o autor pleitear liminar, o que ele está pleiteando? A retirada do réu do uso lá da posse, né? Então, pode exigir o juiz, então, que ele apresente, então, vamos supor, um carro, tá? Se ele tiver direito à propriedade do carro, que seria uma garantia real, né? Então ele apresenta uma coisa, para caso lá no final do processo seja julgada improcedente a demanda, o autor ficou de forma injusta com a posse que pertencia ao réu durante o trâmite da demanda. Aí ele vai ter que indenizar nos mesmos autos processuais o demandado. E aí este carro que ele concedeu como garantia, o seu produto, né, da sua venda, alienação, né, ou da adjudicação pelo próprio réu, servirá para indenizar o réu, tá bem? Pessoal, então aqui vem o ponto-chave, né? Qual que é a grande diferença? Pela posse nova, tá? A grande vantagem, né, de ser pelo procedimento especial. A posse nova, pessoal, a concessão da liminar vai ser muito mais fácil. Tá? Eu vou conseguir tirar o réu da posse de forma muito mais fácil que pelo procedimento comum. Basta eu comprovar os requisitos do 561. Se for necessário, o juiz pode aprazar, nos termos do 562, uma audiência, tá, de justificação, uma audiência de justificação prévia, então antes de deferir a liminar, chamando o demandado também para comparecer. E aí, nos termos ali do 563, né, considerados suficientes as justificações prestadas em audiência, pode o juiz determinar essa antecipação de tutela para conceder a posse ao autor.
Veja, pessoal, que basta eu comprovar os requisitos 61 para eu conseguir o direito de forma, então, provisória à posse, né? Então, digamos que aqui eu tenho que provar apenas a probabilidade do meu direito. Enquanto, pessoal, se o processo tramitar pelo procedimento comum, pela posse velha, né? O que eu vou ter que provar? Eu não vou conseguir uma tutela provisória com base no 561. Aí eu vou ter que conseguir com base nos requisitos do procedimento comum, que está lá no 294 e seguintes. Eu vou ter que provar a probabilidade do meu direito e a urgência, no caso do artigo 300, ou a evidência, no caso do 311. E agora eu pergunto para vocês, que posse que vai ser concedida, né, com base no procedimento comum de forma liminar, né, em tutela provisória, com base na urgência, pessoal? Porque se o sujeito não demandou a proteção possessória depois de 1 ano e dia, se o sujeito não demandou dentro de 1 ano e dia, esperou então a posse se tornar velha, qual é a urgência que ele tem de se obter de forma provisória antecipada a posse? Aí será muito difícil, então, do autor conseguir a tutela provisória para ele ver-se, então, no seu direito à posse, tá? Então, esta é a grande vantagem do procedimento comum, é a concessão, é a facilidade de concessão da tutela provisória para que o demandante obtenha a posse de forma mais rápida. Basta comprovar os requisitos do 561. Né? Caso contrário, pessoal, ele pode, então, já em posse velha, né, numa demanda que vai ter cunho possessório, mas vai tramitar pelo procedimento comum, ele vai ter que demonstrar os requisitos no 294 seguintes, né, para concessão, para obtenção provisória da posse. Tá, pessoal? O 564 e até o 566 fala de algumas questões meramente procedimentais. Eu peço que vocês, então, leiam, tá? Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, tá? E o 567, já falamos, tá, pessoal? Ele trata aqui, o 567 e 568, trata do interdito proibitório. Tá bem, pessoal? Então, lembrando, esbulho é caso de reintegração de posse. Turbação, caso de manutenção de posse. Se for só ameaça de esbulho ou turbação, interdito proibitório. Lembrando que o 554 trata da hipótese de fungibilidade, né? A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obsta a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos sejam provados, tá? Podemos cumular, né, pedidos indenizatórios nos termos do 555, tá? Não discutimos aqui propriedade, né, nos termos do 557, tá? O 559 fala da exigência, então, do juiz, que ele pode solicitar, então, uma caução, então, uma garantia real ou fidejussória, né, para a concessão de eventual tutela provisória, para que se garanta, então, o ressarcimento à parte diversa, caso a demanda venha a ser perdida, né? O 560 fala dos conceitos, o 561 fala dos requisitos para a concessão da tutela provisória na hipótese de posse nova, né? A posse nova e a posse velha, então, está tratada no 558. Se for posse nova, ou seja, o esbulho ou turbação tem ocorrido no prazo de 1 ano e dia, vai ser pelo procedimento comum, será muito mais fácil a obtenção da tutela provisória. Se for pelo procedimento comum, né, não especial, né, aí vamos ter que provar os requisitos do 294 seguintes, que ficará muito mais difícil para se conseguir. Tá bom, pessoal? Lembrem que quando o objeto é um contrato, direitos, então, obrigacionais, contratuais, não utilizamos as demandas possessórias, utilizamos a ação de entregar coisas, ação de emissão de posse, porque o fundamento é um contrato, né? Seja escrito, seja verbal, né? O fundamento principal da demanda não é a posse, é sim um contrato. A posse é algo resultante dessas obrigações contraídas contratualmente, né? Então, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Até a próxima!